Amém. Então a passagem bíblica diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. O sistema de vida, de entendimento de Calvino era isso, era fazer tudo para a glória de Deus. Calvino não conseguia enxergar uma divisão, uma dicotomia entre o sagrado e o não sagrado. Para esse cristão, tudo no mundo tinha que ser usado e redimido para a glória do Senhor. Então as artes, as ciências, a educação, tudo tinha que ser vivido pelo cristão, de tal modo que na vivência, na experiência, na aplicação prática do dia a dia, tudo fosse revertido para a glória do Senhor. Então, tudo tem que ser redimido e vivido para a glória do Senhor. Mas por que, você já pode estar se perguntando, por que falar sobre um francês num domingo à noite aqui em Itaipu? Então, a palavra de Deus nos instrui a honrar nossos pais na fé. É o exemplo de homens que guardaram a sã doutrina. A palavra de Deus nos exorta, nos instrui a honrar esses homens. Então, eu estou aqui seguindo uma instrução apostólica paulina que está em Filipenses 3, versículo 17, você pode anotar essa passagem, onde Paulo fala exatamente isso: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então a gente vai examinar a vida de um homem que viveu de acordo com o padrão apresentado pelo Evangelho. Calvino foi um homem que viveu e ensinou o padrão da sã doutrina. Isso tudo que a gente vê, fala, ensina, domingo após domingo, semana após semana. Sua maior preocupação era que Cristo fosse o centro da vida do cristão. Seria uma incoerência um cristão não ter Jesus como centro da sua existência. Mas quem foi João Calvino? Jean Calvin nasceu em 1509 na França. Ele faz parte, como eu falei agora há pouco, da segunda onda da Reforma Protestante. Ele se converteu ao Evangelho com 24 anos, em 1533, 16 anos depois que Lutero pregou as 95 teses na porta da capela de Wittenberg. E aos 26 anos, ou seja, 2 anos depois da sua experiência de conversão, Calvino escreveu e publicou a primeira versão das Institutas da religião cristã. É um compêndio, uma enciclopédia, 4 volumes de um trabalho teológico e pastoral que é considerado até os dias de hoje a obra mais influente do pensamento cristão ocidental. Meus irmãos, com 2 anos de convertido, a única coisa que eu fazia era dar trabalho para os pastores. Com 2 anos de convertido, a única coisa que eu pensava, a única coisa que ocupava a minha mente, o meu coração, era namorar a Deisilane. E consegui casar com ela, minha esposa. Eu não sei quanto a você, mas o que você fez de relevante para abençoar a vida de outras pessoas com 2 anos de convertido? Você que tem mais de 2 anos de convertido. O que a sua experiência com Cristo produziu de forma relevante para abençoar outras pessoas? O estudo bíblico e a dedicação de Calvino ao reino de Deus revolucionou a história do protestantismo. Você pode até nunca ter ouvido falar desse servo do Senhor, desse francês, até o dia de hoje, mas guarde isso. Tudo o que você considera relevante, importante, tudo que você gosta, tudo que você não abre mão do seu cristianismo, da sua convivência aqui na Igreja Oceânica, recebeu a influência desse pensador. Depois que ele conheceu Jesus, Calvino viveu exclusivamente para a obra do reino. E ele foi chamado pelo Senhor em 1564, ou seja, faleceu com apenas 55 anos de vida. E a pedido dele, ele fazia questão e fez questão de ser enterrado numa cova comum, sem nenhum tipo de homenagem, sem nenhuma lápide, porque ele queria que só o nome de Jesus fosse lembrado. A Deus toda a glória. Calvino foi um homem extremamente humilde durante sua vida como cristão, mas nos deixou o seu pensamento, uma herança de valor imensurável, inestimável. E aí eu quero compartilhar com os irmãos
algumas características do ministério desse servo do Senhor que tem um impacto até os dias de hoje. Ele foi o teólogo que mais escreveu e pregou sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a terceira pessoa da Trindade, sempre preocupado com a evangelização. Calvino custeou o envio dos primeiros missionários protestantes aqui para o Brasil. Os primeiros protestantes que pisaram em terras brasileiras eram calvinistas. E o primeiro culto protestante celebrado ao Senhor no Brasil foi aqui no Rio de Janeiro, num lugar que hoje é conhecido como Ilha de Villegagnon, ali onde funciona a Escola Naval e o Aeroporto Santos Dumont. Villegagnon era um navegador francês que traiu Calvino. Ele, depois de fazer essa viagem, trazendo esses missionários, ele entregou esses missionários para a coroa portuguesa, para eles serem torturados e executados. Mas o que marca a história é que o primeiro culto protestante no Brasil foi realizado por missionários enviados por João Calvino. Então a preocupação dele com o evangelismo, com missões, ardia o coração desse servo do Senhor. Por causa de Calvino, Genebra, a cidade onde ele viveu na Suíça, foi a primeira cidade na Europa a ter leis sanitárias. Era proibido, por causa do pensamento calvinista, era proibido as pessoas jogarem lixo nas ruas. Isso que você e eu achamos absolutamente óbvio e normal nos dias de hoje, na Europa do século XVI, era uma imundície. As pessoas faziam as necessidades fisiológicas dentro do próprio quarto, numa vasilha, num balde, ou no tão famoso pinico, e jogavam pela janela. Aos 7 anos eu visitei minha família em Portugal, na aldeia de Bragança, e o hábito permanecia o mesmo. E olha que eu não sou do século XVI não, apesar do cabelo branco do século XX. O pensamento calvinista trouxe noções de educação sanitária. Se somos o templo do Espírito Santo, a gente não pode viver num chiqueiro como porcos. Calvino estimulou a construção de escolas públicas. Ele falou para Genebra que o ensino, principalmente para as crianças, tinha que ser gratuito. E em Genebra foi o primeiro lugar onde meninos e meninas estudavam juntos na mesma sala. Naquela época, as meninas não tinham acesso à educação, e Calvino conseguiu que não só elas tivessem acesso à educação gratuita, como estudassem na mesma sala que os meninos. O cuidado de Calvino demonstrava com a educação influenciou toda a Europa e atravessou continentes. A Constituição americana foi influenciada pelo pensamento calvinista. Ele tinha uma visão ampla de cultura, de ciências, de arte, de educação, entendendo que o Senhor Jesus é Senhor de tudo. E que quanto mais o ser humano estudar a ciência, quanto mais o ser humano conhecer a criação, a matemática, a física, mais ele vai conhecer a pessoa de Deus, o Deus que decidiu se revelar também através da criação. Então, para ele, estudando o mundo, o homem ia estudar e conhecer mais a pessoa de Deus. Então, em pouco tempo, as escolas calvinistas começaram a influenciar o modelo de outras escolas na Europa. As universidades, por exemplo, de Harvard, Princeton, Yale, nos Estados Unidos, foram financiadas e construídas por protestantes calvinistas. Tamanha a importância que eles davam e dão até hoje à educação. O caso mais recente de uma nação influenciada pelo calvinismo, pela ideologia calvinista, é o caso da Coreia do Sul. Essa nação foi tremendamente influenciada pelo calvinismo, e isso mudou tudo nas ciências, na economia, na educação da Coreia do Sul. Até pouco tempo, os índices eram de 80% da população cristã, a maioria de presbiterianos. É a nação que concentra o maior número de presbiterianos no mundo, é a Coreia do Sul. E todos os países, guarde isso, todos os países que sofreram a influência do calvinismo foram transformados em potências mundiais no campo da educação, da economia e das ciências. Todas as nações que sofreram a influência do pensamento calvinista. E outra coisa, onde as nações que foram construídas debaixo da influência calvinista, nenhuma produziu ditador, nem no campo da política, nem nos púlpitos das igrejas. Isso é uma característica importantíssima de você guardar. No aspecto religioso, Calvino é considerado o pai da tradição reformada, que engloba principalmente os presbiterianos,
parte dos batistas, parte dos anglicanos e dos congregacionais. Então, nem todo calvinista é presbiteriano. Você vai encontrar calvinistas no ambiente batista, no ambiente congregacional, mas todo presbiteriano deveria ser calvinista. Pense nisso. A confissão de fé de Westminster, que é a nossa confissão de fé, foi toda ela influenciada extremamente pelo pensamento de Calvino. Atualmente, até mesmo as igrejas de tradição pentecostal, algumas Assembleias de Deus, estão abraçando a teologia calvinista, a teologia reformada. No meu seminário, no tempo que eu estudei, que eu fiz o seminário, um dos meus colegas de turma já era pastor da Assembleia de Deus, e ele estava fazendo um seminário calvinista, porque ele estava decidido e convencido de que era a doutrina mais saudável para se viver o cristianismo na prática. Um pastor da Assembleia de Deus. Então, muitos pregadores se tornaram grandes nomes na história da cristandade e são calvinistas. Charles Spurgeon. Como que você gosta de ler citações de Charles Spurgeon e compartilha citações de Charles Spurgeon nas mídias sociais? Pastor calvinista. John Piper, Paul Washer. Aqui no Brasil, Augusto Nicodemos, Franklin Ferreira, outros pastores famosos, Henrique Calado, Jonatas Vasconcelos, Franklin Dias, Clóvis Cavalcante, Felipe Ben-Simon, pastores calvinistas. Quando eles passarem ali no pátio, você pode falar, olha, um pastor calvinista ali. Eles são pastores calvinistas. E da mesma forma que os 5 solas da Reforma Protestante mudaram o pensamento do cristianismo, 101 anos depois, ou seja, em 1618, a visão cristã de mundo trazida por João Calvino também mudou a história da cristandade. E foi resumida igualmente em 5 pontos. Os tais famosos 5 pontos do calvinismo. Acho muito importante a gente compartilhar isso. Na língua inglesa, os 5 pontos do calvinismo foram conhecidos como tulip, porque a inicial de cada ponto formava em inglês o acróstico tulip, ou tulipa em português, e a flor tulipa passou a ser símbolo do calvinismo, símbolo dos 5 pontos do calvinismo. Então, o dia que você quiser me presentear com flores, é só você arrumar um vasinho com algumas tulipas, que eu vou receber isso em lágrimas, emocionado, com as florezinhas tulipas, né? E aí, quais foram esses 5 pontos do calvinismo que resumem a visão cristã dos irmãos reformados? Os 5 pontos do calvinismo, onde nós, a liderança dessa igreja, firma a sua fé. Então é importante você guardar isso, você ouvir, prestar atenção nisso. Pode ser que a gente só fale sobre isso daqui a 500 anos, né? no outro aniversário da Reforma. Então anote, um cristão reformado ou um cristão calvinista vive o cristianismo debaixo do entendimento dessas 5 premissas, desses 5 pressupostos. A depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Vamos falar sobre cada um deles. O que significa a depravação total? O que a gente tem que entender sobre a depravação total? Significa que depois da queda, toda a natureza do ser humano, o DNA do ser humano, foi maculado pelo pecado. Não existe nenhuma área no ser humano, na parte estrutural do ser humano, que não tenha sido atingida e distorcida pelo pecado. Logo, é impossível ao ser humano maculado pelo pecado escolher Deus. Se a Bíblia fala que nós estamos mortos em nossos pecados e delitos, como que um defunto faz uma decisão pela vida? Isso é o que diz a depravação total. É impossível a um ser nascido com uma natureza deformada pelo pecado escolher Deus. É impossível aquele seu amigo, aquele seu conhecido, mergulhado nas trevas, na desobediência, amanhã pela manhã acordar assim, estou com uma vontade de orar, de ler a Bíblia, quero entrar numa igreja para cantar um hino. Impossível. Tem sido difícil até em cristão acontecer isso. É impossível alguém que está morto nos seus pecados e delitos ter por iniciativa própria uma decisão de seguir Deus. Por causa dessa constatação, a gente chega ao segundo ponto do calvinismo, que é Deus quem escolhe ressuscitar aquele que está morto em seus pecados e delitos. Segundo ponto do calvinismo, a eleição incondicional. O que significa isso?
doutrina da eleição é algo que me faz ser ainda mais grato a Deus, pela decisão dele de me amar. Porque se de fato eu estava morto em meus pecados e delitos, se de fato não existia nada em mim que me condicionasse, que me inclinasse para Deus, então foi decisão dele me amar. Glória a Deus, glória a Deus. Então isso tem que encher o nosso coração de agradecimento, de gratidão, e não de questionamento. Mesmo sabendo que eu não sou merecedor, que eu tenho uma natureza inclinada para o caminho largo, a palavra de Deus revela que Deus, baseado em sua misericórdia e no seu amor gracioso, não permitiu que a queda desse PT, desse perda total na sua criação. Deus não permitiu que a humanidade fosse um caso perdido por causa da entrada do pecado na nossa história. Então a eleição incondicional aponta para a soberania de Deus. Salvação é assunto que compete só ao Senhor, ao Deus da salvação. A Bíblia Sagrada mostra que de Gênesis a Apocalipse, a decisão final para a salvação do ser humano parte única e exclusivamente do Senhor, do Deus da vida. A eleição de Deus é soberana e flui exclusivamente da sua graça e da sua bondade, ou seja, eu e você não temos participação nenhuma no processo da salvação. É decisão única e exclusiva do Deus da salvação. Amém, irmãos? Eu lembro de uma frase do príncipe dos pregadores, o Charles Spurgeon, que resume, consegue sintetizar com perfeição, no meu entender, na minha pouca compreensão, o que significa essa doutrina. E aí Spurgeon diz o seguinte, espero que passe ali na transmissão, aí você acompanha comigo. Spurgeon, a respeito da doutrina da eleição, ele diz, cunhou a seguinte frase: eu creio na doutrina da eleição, porque estou bem certo que, se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou do contrário, Ele nunca teria me escolhido depois. Essa é a grande verdade, meus irmãos. Antes de Deus falar, haja luz, Ele falou, haja salvação. Eu decido amar o Marcão. Não vai dar PT na vida do Marcão. Eu vou tirar ele desse quadro, desse rumo certo para a morte eterna. Eu vou interferir na história dele e ele não vai passar a eternidade distante de mim. Isso é eleição incondicional. Como não ser grato a um Deus que decide amar gente que nasceu odiando Ele? Terceiro ponto do pensamento calvinista, o que significa sacrifício ou expiação limitada? Essa doutrina é melhor entendida através do versículo de João 3,16, uma das passagens bíblicas, eu acredito, seja mais conhecida na cristandade, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que isso significa? Que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi pleno, foi suficiente para salvar e para redimir toda a humanidade. Os seres humanos que já nasceram e já morreram, os seres humanos que estão vivos hoje, nesse momento, e os que ainda vão nascer. O sacrifício que Jesus operou na cruz do Calvário é suficiente, é pleno para garantir a salvação de toda a humanidade, ao longo da história de toda a humanidade. Mas ela só é eficaz, ela é limitada ao que está escrito no versículo? Todo o que nele crê. Então ela é limitada a todo o que nele crê. E Jesus, em João 3,18, a gente lê muito João 3,16, mas João 3,18, o próprio Jesus afirma: mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus não salva quem não crê nele. Jesus salva os seus. Jesus salva o seu rebanho. Que sentido teria, que lógica na história da salvação teria salvar alguém que não crê no nome do Filho unigênito de Deus? Então a doutrina da expiação limitada afirma isso, que o efeito da obra de Jesus na cruz do Calvário é limitado à vida daquelas pessoas que passam a crer em Jesus. Ou seja, Cristo deu sua vida só por suas ovelhas. Cristo só salva os seus. Se você ficar em crise, como eu fiquei e outras pessoas ficam, leia Romanos 9. Romanos 9 ou vai resolver a sua crise ou
contemplar ainda com um toque a mais de crise. Mas leia Romanos 9, sério, anota aí. Estou em crise, pastor Marcão pediu para eu ler Romanos 9. Graça irresistível, quarto ponto do pensamento calvinista, graça irresistível. O que significa isso? Que no tempo apontado por Deus, o Espírito Santo aplica a obra da salvação no pecador. E esse pecador não consegue dizer não para essa graça. Ou seja, é aquele momento em que você tomou consciência de que não conseguia mais viver sem Jesus. O Espírito Santo aplicou a obra da salvação no seu coração de tal modo, de tal maneira, que você não consegue dizer não para Jesus. Quando o Espírito Santo nos chama da morte para a vida, é impossível permanecer morto. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com os apóstolos, foi assim com Paulo no caminho de Damasco, foi assim com Marcão. Eu tenho certeza que foi assim com muitas vidas aqui. Quando o Senhor Jesus falou, vem, ninguém conseguiu dizer não, não vou. Quando Jesus nos chama para a salvação, nenhum ser humano consegue dizer não. Aleluia, aleluia. Por isso que a gente crê no quinto ponto do calvinismo. O que significa perseverança dos santos? Se é Jesus, se é o Espírito Santo que aplica a salvação no coração do ser humano, meu irmão, uma vez salvo, salvo para sempre. Como que o ser humano consegue destruir a obra realizada por Jesus? Como que alguém consegue pensar que Jesus seria incompetente e ele conseguiu estragar a obra da salvação? Marcão perdeu a salvação, falou tanta besteira no púlpito que perdeu a salvação. É ilógico isso, meus irmãos. Aí tem sempre aquela mente criativa que fala, pastor, então eu posso pecar à vontade, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, posso pecar à vontade, pastor? Não, criatura. Se você pensa dessa forma, com os olhinhos brilhando, é sinal que a graça irresistível nunca te alcançou. Uma vez alcançado pela graça, você passa a ter nojo do pecado. O pecado passa a ser um acidente na sua história. Você não tem mais prazer naquilo que entristece o coração do teu Senhor. Então, se você ainda tem prazer e peca deliberadamente, mas é membro dessa igreja há muitos anos, saiba que você deve ter tido um encontro com alguma coisa que não foi Jesus Cristo. Muita gente tem encontro com a religião. Aí você vai perder a salvação, porque se não foi Jesus que te salvou, se foi alguma outra coisa que te salvou, aí não tem garantia nenhuma, amiguinho. Mas a perseverança dos santos diz isso, que todos os eleitos que receberam a fé para a salvação serão mantidos salvos pela fidelidade do Senhor. Não é porque você é bom, é santinho e vem em todos os cultos, não, é porque o Senhor é fiel, amém? Porque o Senhor é fiel. Isso que me dá paz e segurança para subir no púlpito de uma igreja, meus irmãos. Porque eu tenho certeza que a minha incompetência será incapaz de destruir a obra do Senhor na vida de quem quer que seja. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Mesmo a gente tentando acertar aqui, às vezes a gente magoa, entristece, espanta pessoas, mas o Senhor é fiel. Nenhum plano do Senhor é frustrado, nenhum escolhido é esquecido. Então, uma vez salvo, meus irmãos, salvo para sempre, amém. Fique em paz nesse sentido. E aí, como a gente vai viver isso tudo que a gente falou aqui na prática, aplicação prática? Está no próprio texto bíblico que lemos. Faça tudo na sua vida para a glória do Senhor, amém? Calvino sempre levou esse versículo a sério, e isso mudou o mundo ocidental. Irmãos, nós vivemos um estilo de vida adorador. Eu e você, nós fazemos tudo para a glória do Senhor. Você tem glorificado a Jesus, por exemplo, nos seus relacionamentos? A forma como você trata a sua namorada glorifica Jesus? A forma como você trata o seu cônjuge glorifica Jesus? Aquilo que você acessa na internet glorifica Jesus? Como você trata o seu patrão, como você trata o seu funcionário? A forma como nós nos relacionamos uns com os outros, com a igreja, com as nossas células, glorifica Jesus. Cristo tem que ser o centro de tudo em nossas vidas, meus irmãos. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, amém?
Eu chego à conclusão de que o Senhor da igreja abençoou e usou esse humilde pastor francês para uma obra ímpar na igreja cristã. Foi perfeito? Calvino foi perfeito? Claro que não. Ele era um vaso de barro, homem exatamente igual a gente aqui. Mas a forma como Deus usou e tem nos abençoado até os dias de hoje, com a sabedoria que Ele concedeu a esse francês, isso é de um valor imensurável. Glória a Deus pela vida e obra de João Calvino. Glória a Deus pela forma como Ele usou esse servo. A minha oração, o meu desejo é que o Senhor Jesus nos use de uma forma tão impactante assim na nossa geração e nas próximas gerações. Amém? Que você seja lembrado, que o seu testemunho seja lembrado, que você continue abençoando outras pessoas, até mesmo depois que o Senhor Jesus te chame. Que coisa maravilhosa, uma pessoa que morreu no século XVI continua influenciando a vida da gente aqui no século XXI, positivamente. E tem gente aí fazendo aniversário de 100 anos que influencia a vida das pessoas de uma forma satânica, maligna. Depois da queda, a pior coisa que aconteceu na história da humanidade foi essa coisa inventada por um alemão. Um alemão pregou 95 teses na porta de Wittenberg, né? E um alemão amaldiçoou a humanidade depois da queda com a invenção do marxismo, do comunismo. Uma ideologia que se alinha ao pensamento do anticristo. Então, cuidado com os aniversários que você comemora ao longo da sua história, mas que o Senhor Jesus nos use como nomes, como uma lembrança, como um testemunho que marque a nossa geração positivamente, que as pessoas se apaixonem por Jesus ao conhecer o nosso testemunho de vida, amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela reforma protestante, Senhor, obrigado pelos homens e mulheres que o Senhor usou para que hoje estivéssemos aqui, Senhor, nesse momento te servindo, Pai. Usa-nos também para o louvor da sua glória, Senhor. Encha-nos com teu Espírito Santo, Senhor, e ajuda-nos a viver em cada instante da nossa vida, Senhor, fazendo tudo para a glória do Senhor. Que o nosso testemunho seja sal e luz, Senhor, para a nossa geração. Senhor, queremos ser crentes fiéis à tua palavra, Pai. Por favor, ajuda-nos a continuarmos o trabalho da reforma, Senhor, sendo ponte para que outros se apaixonem por Jesus, Pai. Por favor, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas confusões e prepara-nos para sentarmos em volta da tua mesa nesse instante, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Jesus. Amém.